nós vamos falar hoje, gente? Nós vamos falar sobre o input de dados no e-social. Afinal de contas, o que isso quer dizer, professora Silvia? Isso quer dizer que nós vamos tratar de toda essa parte de entrada de dados no e-social. O que é que ele alimenta, que tipo de informação vai, como é que funciona. Quem não trabalha com departamento pessoal, mas trabalha de alguma forma, né, fazendo uma outra função, exercendo alguma atividade profissional, vai começar a entender algumas solicitações do pessoal de departamento pessoal. Muitas vezes vocês não entendem a necessidade que o pessoal de DP tem de solicitar documentos, de solicitar informações pessoais de vocês, né? E agora com a LGPD, essas informações, elas são tratadas de uma forma mais rigorosa no sigilo, né? Então, gente, vamos entender como é que funciona isso dentro do e-social, tá bom? Eu sou a professora Silvia Batista, sou formada em Ciências Contábeis pela UFPB, já trabalho com departamento pessoal há mais de 27 anos, sou especialista em auditoria e controladoria, sou especialista em e-social pela NIT Treinamentos, sou perita trabalhista, né, do Tribunal de Justiça aqui na Paraíba, e sou professora universitária, eu dou aula na área de pós-graduação de algumas faculdades particulares aqui em João Pessoa. Sou professora de ensino à distância e também, atualmente, eu exerço o cargo de coordenadora pedagógica da NIT Treinamentos. A NIT, eu quero agradecer até que cedeu, viu, professora, autorizou essa participação da gente aqui com a UFPB. Mas vamos entender um pouquinho o que é o input de dados, né, se tratando de e-social. Gente, o que é o e-social? Vejam bem, na verdade, o governo ele teve uma iniciativa lá em meados de 2000, né, já faz 22 anos. 2000, no ano de 2000, começou-se, então, a cogitar as determinações que viriam acerca do chamado projeto SPED. O SPED, gente, é o Sistema Público de Escrituração Digital. Dentro desse projeto, o governo começou a entender a necessidade de haver informações digitais dentro da base do governo em relação aos contribuintes. Ainda de forma muito, assim, digamos, singular, né? Iniciou-se, então, a inserção da nota fiscal eletrônica. Foi a primeira coisa que aconteceu para que o governo entendesse como é que seriam os demais processos em relação ao projeto SPED. E a nota fiscal eletrônica, a princípio, muito desacreditada, as pessoas não achavam que iria vingar. Hoje é uma grande realidade, teve já várias situações de digamos assim, projeção no Brasil, e hoje até a nota fiscal eletrônica de consumidor final nós tratamos. Dentro do projeto, pessoal, então começou a aparecer as outras abas, né, dos modelos de escriturações digitais. A FD-ICMS, a FD Contribuições, que trata do PIS e COFINS, a ECD, que trata da contabilidade digital, a ECF, que trata da contabilidade fiscal, e o E-Social, que trata justamente das relações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Isso o governo tentando encontrar um canal digital único, né, de informações. Então, a parte de E-Social, a princípio, né, muito ainda, digamos assim, inicial, foi-se então criado em 2018 a primeira obrigatoriedade de envio de informações ao E-Social. É uma revolução na área de trabalhista. Por quê, gente? Porque tudo dentro do departamento pessoal era de uso exclusivo dos funcionários de DP. Os fiscais, eles tinham um prazo a cada 5 anos de fazer as fiscalizações, mas de forma muito precária, né? Sem mão de obra suficiente para atender a demanda. E essas fiscalizações, na sua maioria,
aconteciam através de denúncias, né? Denúncias de funcionários que se encontravam, digamos assim, insatisfeitos com as relações que tinham nas empresas. E o projeto, então, foi instaurado para que essas relações ficassem mais claras para o fisco e ficassem com maior acesso, né, às informações para o governo. Qual o objetivo, né, então, do E-Social? Era centralizar essas informações sociais, trabalhistas, fiscais também, de maneira centralizada por meio apenas de um canal, que seria essa base do governo, né? Hoje o E-Social, ele armazena milhões de informações, e essas informações todas centralizadas, né, dentro da base. Vou falar bem assim, explicativo para cada etapa, para que vocês comecem a entender do significado do departamento pessoal em relação ao E-Social. Após isso, gente, após essa implantação em 2018, sem sombra de dúvidas que o departamento pessoal, a área trabalhista, ela culturalmente se tornou mais valiosa, né, para as empresas, para o governo e também para os funcionários. Como eu disse a vocês, a gente hoje tem até uma dificuldade de encontrar profissionais da área que entendam de E-Social para exercer a função dentro de um escritório, de uma empresa. E aí, como é que funciona o envio desses dados para o governo? Funciona na mesma sistemática da nota fiscal eletrônica, através de arquivos XML, sem plataforma de software, sendo apenas enviado para as nuvens, né, para a base do governo, essas informações. Por que eu acho que é interessante que vocês que têm vontade de trabalhar com a área trabalhista saibam, né, sobre E-Social? Porque o E-Social, ele após a sua implantação, é um caminho só de ida, né? Não tem volta. Então, assim, não há a menor possibilidade de se trabalhar com a área trabalhista sem entender de E-Social, tá, pessoal? E isso é uma coisa que eu estou vendo na minha vida cotidiana. A dificuldade que nós estamos tendo em encontrar profissionais que entendam desse processo e se a adequação das empresas às normativas que envolvem o E-Social, tá, pessoal? O que aconteceu, então, em relação às empresas para enviar essas informações para o E-Social, para o governo? O governo entendeu que ele não poderia, ele não tinha, a princípio, gente, uma base de dados, uma plataforma de dados para assimilar tudo de uma vez e implantar tudo de uma vez. Então, o que aconteceu? Ele dividiu as empresas e classificou em 4 grupos. Aí, no grupo 1, foram aquelas empresas com faturamento anual superior a 78 milhões de reais. Como é que ele fez esse filtro? O governo utilizou a ECF de 2016, entregue em 2017. Então, todas as empresas que em 2017 entregaram a ECF com faturamento anual superior a 78 milhões de reais, ficaram classificadas no grupo 1, que seria o primeiro grupo a enviar informações para o E-Social, tá? Para a base de dados. O grupo 2, a princípio, sabe, naquela época, o grupo 2 ele ficou sem muita, digamos assim, personalidade. As pessoas não entendiam bem que empresas estavam dentro do grupo 2. Aí, o que foi que o governo fez? Ele separou o grupo 2A, que ficava entre 78 milhões abaixo, até 4,8 milhões. E o grupo 2B, que ficava de 4,8 milhões de faturamento abaixo, excetuando-se aí, né, as empresas do Simples Nacional, que vai para o grupo 3, tá, pessoal? Então, eles fizeram essa subdivisão e as obrigações, né, do cronograma para atender o E-Social também foram baseadas nessa subdivisão. Então, aí,
Vem aí, então, o grupo 3, gente. O grupo 3 são aqueles empregadores optantes, agora sim, do Simples Nacional, os empregadores pessoa física, tirando aí os empregadores domésticos, né, que o E-Social, ele iniciou também lá com o E-Social doméstico, que foi uma grande transformação nas relações das pessoas físicas, né? E entrou também para o grupo 3, pessoal, o produtor rural pessoa física e também as entidades do terceiro setor, que são as entidades sem fins lucrativos. E já lá no grupo 4, gente, entrou as organizações internacionais e os órgãos públicos. Então, ficou essa classificação de grupos para adesão, né, por fases ao E-Social. Eu quero deixar claro aí que vocês podem colocar as dúvidas no chat, tá? No finalzinho, a gente tira uns 10, 15 minutos para interagir com vocês. Então, vejam bem, gente, para atender toda a premissa básica de estrutura do E-Social, que é justamente receber essas informações para fazer conferência, né, das apurações do INSS, que é em relação às contribuições previdenciárias, do FGTS e do Imposto de Renda Retido dos Trabalhadores. Isso aí, do ponto de vista tecnológico e estrutural, é muito complexo. Então, quando ele iniciou, gente, o E-Social iniciou como uma ação de muita complexidade, ele era muito pesado de informações, de fato. Eu estou acompanhando o projeto desde 2014, ou seja, 4 anos antes da primeira adesão, eu já acompanhava o E-Social. Ele veio, né, complexo, volumoso e fiscalizador, tá? Mas ele tem um poder fiscalizatório extremamente eficiente. Hoje eu já recebo notificações, né, do Ministério do Trabalho, me pedindo esclarecimentos sobre um cadastro de E-Social aqui ou acolá. Então, eles já estão utilizando essas ferramentas do E-Social para interagir com as empresas. Então, meu pessoal, é a realidade do departamento pessoal. Toda informação que sobe para o E-Social, ela sobe, gente, através do que chamamos de eventos, né? O que são os eventos? São pequenos arquivos enviados para a base de dados, que ele é chamado também dentro do projeto de RET, que é o Registro de Eventos Trabalhistas, ou seja, toda vez que acontecer uma ação, né, judicial, uma ação tributária, uma ação fiscal, uma ação de relação trabalhista dentro da empresa com o empregador, empregado e empregador, vai ter um RET, vai ter um evento falando sobre aquilo. E esse evento, ele vai trazer todas as informações sobre essa relação, sobre o empregador e empregado, tá? Quer seja uma entidade, um contribuinte, um trabalhador, o olerite, e o pagamento, principalmente em relação ao trabalhador, tá? Que nesse momento o S1210 é que trata disso, e ele está sofrendo até algumas modificações em função de que o ano que vem, gente, a questão da DIF seja feita toda dentro já do E-Social. O E-Social, ele já fez a substituição de algumas obrigações acessórias, né, dessa relação trabalhista, como RAIS para o grupo 1, 2, o grupo 3 e 4 esse ano ainda manda RAIS, que é a que dá informações e dá condições do pagamento do abono salarial, do PIS, né? O CAGED já deixou de existir, não existe mais CAGED. O CAGED, eu falo do aplicativo, o CAGED hoje existe através do E-Social, né? Essas informações sobem para o E-Social e lá eles fazem todo o trabalho que anteriormente se fazia através do CAGED. E também processos administrativos ou judiciais também sobem através, essas informações sobem através dos eventos, tá, gente? Mas aí, vejam bem, as informações, elas são muitas, né? São muito complexas.
Então, daí a necessidade de se criar um cronograma de implantação. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que eles dataram, né, colocaram prazos que precisariam ser cumpridos a cada 6 meses ou a cada 3 meses, isso ia depender aí do cronograma, através de fases. Essas fases que eles determinaram eram as fases de envio de informações. Hoje, nós já estamos na fase 4 para muitas empresas, tá? Excetuando-se apenas aí os órgãos públicos. Mas eu vou tratar aqui com vocês agora sobre o cronograma. Na primeira fase, certo? O envio das informações são relacionadas aos eventos de tabela, o S1000 até o S1080. Outra coisa que eu quero chamar a atenção também aqui de vocês, e para quem quer trabalhar futuramente aí, se Deus quiser, no mercado, na área trabalhista. Esses eventos, eles são identificados por letras e números. Por exemplo, aqui o S1000. O S1000, eu vou falar de cada um deles, tá, gente? O S1000 é o evento que vai levar todas as informações cadastrais da empresa, tá? Então, é necessário que quem trabalha com essa área entenda, né, desse tipo de nomenclatura que trata do layout, que é a estrutura do E-Social, e identifique, tá? Vocês vejam que não está sendo muito fácil, a gente vai tratar muitas normativas aqui, trabalhar com o departamento pessoal. Exige conhecimento, disciplina, estudo e muito empenho, tá? Para você desempenhar isso aí com muita responsabilidade. Hoje, tudo que você faz em relação ao departamento pessoal é monitorado pelo governo. Então, gente, na segunda fase do cronograma, o envio das informações era dos eventos não periódicos. A gente vai falar já já sobre essas classificações de eventos. Que era a partir do 2190 a S2220, tirando aí da segunda fase, os eventos de segurança e saúde do trabalhador, de SST. São eventos que até entraram agora na quarta fase e estão trazendo muitas interpretações, muita discussão sobre eles e muitas dúvidas. Mas eu também vou falar sobre eles hoje aqui com vocês. E a terceira fase, ela trata dos eventos de folha de pagamento em si, a partir do S1200 até o S1299, tá, gente? Então, tudo que se relacionar à folha de pagamento entra na terceira fase do cronograma. E a quarta fase, que a gente já conversou com vocês há pouco, é sobre as informações de segurança e saúde do trabalhador. Ou seja, se aquele trabalhador recebe insalubridade, se recebe periculosidade, os EPIs, né, e os EPCs que eles usam, EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva, os ambientes que ele trabalha, se tem risco, se não tem. E daí, gente, a quarta fase é a única fase que não cabe ao departamento pessoal. É a única fase que não cabe o contador ter interferência em relação às informações. É a fase exclusivamente do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. O auxiliar, o agente, não pode se meter a assinar as informações que vão para a quarta fase, tá? Então, auxiliar de médico do trabalho não pode ter essa responsabilidade. A legislação fala que os únicos profissionais que podem tratar de laudos técnicos referentes à área de saúde e segurança do trabalho é o engenheiro do trabalho e o médico do trabalho, tá, gente? E aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês as datas dos cronogramas para que vocês entendam, né, desde a instauração do E-Social, no grupo 1, que são as grandes empresas, as multinacionais, empresas certamente em sua maioria de lucro real, que ficam lá no grupo 1, tá? Então,
O evento de tabelas, né, para o grupo 1, para o grupo 2, 3 e 4, já se encerrou o prazo, ou seja, todos os grupos já estão enviando, já devem estar aderidos a essa fase de tabelas, né, ao envio dessas informações. O que é que vai aí nessa primeira fase? O cadastro da empresa, o cadastro das rúbricas, né? Ou seja, que rúbricas são essas? As rúbricas de folha de pagamento, hora extra, salário, desconto, provento, isso tudo vai aí. O cadastro dessa tabela, não as informações em si da folha, mas o cadastro da tabela, determinando o que tem incidência, o que não tem incidência, o que só tem informação, o que tem informação, mas que reflete na base de cálculo, vai tudo aí. Os eventos não periódicos, que eventos são esses? São aqueles eventos, gente, que não necessariamente acontecem dentro do mês, né? Porque o E-Social, ele trabalha por competência, tá? Então, não necessariamente dentro do mês acontecem umas férias, não necessariamente dentro do mês acontece uma demissão, um afastamento por atestado. Então, olha só, para os eventos não periódicos, se houver admissão, demissão, registro de férias, registro de afastamentos, vão ser computados aí a partir dessa data. Então, todos os grupos já estão obrigados a enviar essas informações para o E-Social. Baseado em quê? Baseado nas tabelas iniciais que já foram enviadas. Grupo 1, a tabela já foi iniciada desde 2018. Grupo 2, desde julho de 2018. Grupo 3, desde janeiro de 2019. E grupo 4 entrou em julho de 2021. Para os eventos não periódicos, o grupo 1, desde janeiro de 2018. Grupo 2, outubro de 2018. Grupo 3, ele é dividido em pessoa jurídica e física, porque nós temos lá, né, por exemplo, um KEPF, pessoas que contratam, por exemplo, um dentista que tem um KEPF que contrata um assistente, entra aí nesse grupo 3, pessoa física, né? Então, eles já estão no envio de eventos não periódicos desde abril de 2019. E o grupo 4, que são os órgãos públicos, entraram agora em novembro de 2021. Os eventos periódicos, pronto, os eventos periódicos são da fase 3 do E-Social. Aí sim, gente, aí entra todas as informações de folha de pagamento. O que é desconto, o que é provento, o que é verba informativa e o que é verba informativa redutora. Então, desde o grupo 1, desde 2018, do mês de maio, já envia essas informações. O grupo 2, desde janeiro de 2019. O grupo 3, pessoa jurídica, entrou em maio de 2021. Quando ele entrou, ele teve algumas consequências, né, e deu uma esticada aí até julho de 2021 para a pessoa física, em função de algumas divergências dentro da base, inclusive, por exemplo, pessoal, cartórios, tá? O cartório, ele não deve informar os eventos de folha e periódico e eventos cadastrais dos funcionários no CNPJ do cartório. Por quê? Porque é um CNPJ sem valor jurídico, tá? Onde é que vão essas informações? Dentro do CAEPF, ou seja, o CAEPF é um cadastro que substitui o antigo SEI, né? E ele hoje é utilizado para vincular as responsabilidades daquela empresa ao CPF, né, do titular, né, da empresa. Nesse caso aí dos cartórios, eu até recebi alguns clientes assim me pedindo, eu presto consultoria na área de social, me pedindo soluções, porque eles há muitos anos enviavam por CNPJ. E não, gente, CNPJ de cartório não tem valor jurídico, então, obrigatoriamente, teria que ser pelo CAEPF. E aí a gente fez as normativas necessárias e, graças a Deus, ajustamos o que foi necessário, mas deu muito trabalho.
E o grupo 4 vai enviar no envio das folhas, né, no próximo mês, abril de 2022. Então, os órgãos públicos vão começar a fazer essa prestação de informações para o governo a partir do mês que vem. Mediante essa situação da adesão ao E-Social, então entra aí a DCTF Web, que é uma outra aba dentro do projeto, tá, pessoal? A DCTF Web é uma confissão de dívida. O governo faz com que, por exemplo, se você apresenta as informações de folha de pagamento do empregador, você confessa ao governo que está devendo R$ 1.000, por exemplo, de INSS, tá? Que teve retenção de salário, que teve crédito de salário maternidade ou família, ou que teve retenção de uma nota de serviço, que diminuiu esse valor, isso tudo vai declarado lá para o governo. As retenções de notas fiscais vão em outra aba do projeto, chamada EFD-REINF, e as retenções na área trabalhista de folha de pagamento vai através do E-Social. Unificando as informações do E-Social com as informações da FD-REINF, que é a que trata de retenções em notas fiscais de serviços, o contribuinte ele faz o cruzamento na DCTF Web dessas informações. E lá a apuração, né, do INSS devido. Então, esse pagamento vai através dessa confissão de dívida, que após você confessar, você gera o DARF previdenciário. E isso tudo dentro lá do ECAC, que é a plataforma da Receita Federal para tratar de assuntos fiscais, né, nesse momento também previdenciários, que aí a gente faz a confissão e gera essa guia para pagamento. Vejam que o Grupo 1 está desde agosto de 2018 nessa obrigatoriedade de confissão de dívida através da DCTF Web. O Grupo 2 desde abril de 2019. O Grupo 3 desde outubro de 2021. E o Grupo 4 ele vai entrar nessa confissão de dívida a partir de junho deste ano, de 2022. E vem a quarta fase, gente, que é a fase de segurança e saúde do trabalhador. Como eu disse, essa é a fase que nós não temos como interferir enquanto profissionais de contabilidade e trabalhadores da área de departamento pessoal e trabalhista. Essa fase é uma fase exclusiva da medicina do trabalho. Então, vejam aí que o Grupo 1, desde outubro de 2021, ele já começou a enviar as informações de SST. Então, resumo aí, o Grupo 1 já está aderido ao E-Social em toda a sua extensão, né? Desde o grupo da fase 1 até a fase 4. O Grupo 2 também, pessoal, desde a fase 1 até a fase 4, já está aderido, porque o Grupo 2 entrou na fase de SST agora em janeiro, no dia 10 de janeiro de 2022. Enviando, então, aí as informações das relações, né, de segurança e saúde do trabalhador. Grupo 3 também já entrou, restando aí apenas fora da fase de SST o Grupo 4, né, que ela entra a partir de julho de 2022. Por que eu coloquei aqui o FGTS Digital? Porque o FGTS Digital vai ser modificado também, vai ter a mesma característica da DCTF Web, só que em relação ao FGTS, vai sair de responsabilidade da Caixa Econômica. Só quem trabalha com departamento pessoal sabe como é difícil trabalhar com conectividade social, e vai, então, para a responsabilidade, né, lá do Ministério da Economia. Então, minha gente, vai ser uma mudança muito grande, sem prazo definido, mas há rumores, né, há discussões de que se comece a implantar para o Grupo 1 o FGTS Digital a partir de julho deste ano, entre julho e outubro deste ano. Então, vamos aguardar e esperar e torcer realmente que isso aconteça, porque vai facilitar demais
em relação às informações de FGTS. Bom, para quem não acredita no E-Social, eu trouxe essa notificação da Receita Federal que um contribuinte recebeu, e vocês vejam que ele foi convidado, né, a enviar as informações. Ele já estava no grupo, ele é do grupo 1, essa empresa, e ele já estava na obrigação de enviar os eventos, né, de folha e tudo mais para o E-Social. E aí o governo notificou, né, até o presente momento não identificamos o nosso sistema de recepção dos eventos. Isso quer dizer, gente, que as empresas elas já estão sendo monitoradas pelo governo através do E-Social. Não entregar, deixar de enviar, não é uma boa opção. O E-Social, ele não é optativo, ele é obrigatório. Então, não é o contribuinte que decide se vai mandar ou não as informações. Através do cronograma que a gente acabou de ver, ele se torna obrigado a partir daquela data. Tem multa? Olha só, até hoje o E-Social não multou. O E-Social ele está numa fase ainda de educação. Tá? Ele está primeiro disciplinando o contribuinte. Mas se em 2019 eles publicaram uma nota informando justamente isso. E eu quero alertar aqui a todos vocês. Quando o governo se posiciona na intenção de não penalizar, não tira dele o poder de penalizar, tá certo? Então, foi isso que ele fez nessa notícia que ele lançou na página lá do E-Social. Ele informou os contribuintes que não haveria penalidades, desde que não fosse identificado, né, junto ao contribuinte, negligência, falta de compromisso, o envio por não enviar simplesmente. Então, vejam bem, o que ele está dizendo com isso? Que ele não vai penalizar desde que você tenha uma razão de fato e plausível para o não envio. Problemas técnicos, falta de estrutura dentro da base de dados que não recebeu as suas informações, alguma coisa que te impediu de fazer o envio dessas informações. E eu quero deixar claro aqui para vocês que, a partir de um funcionário, a empresa torna-se obrigada a todas as informações subirem para o E-Social. Isso aqui foi uma malha fiscal também, né? A Secretaria do Trabalho começou a notificar as empresas, tá? Por quê? Porque quando houve a troca, né, do CAGED pelo E-Social, as empresas ficaram relutantes ainda em enviar o E-Social. Então, elas enviavam o CAGED, mesmo eles não tendo mais validade jurídica, e não enviavam o E-Social. Então, vejam bem, gente. Quando uma coisa perde valor jurídico, não adianta você ficar utilizando essa situação. Por quê? Porque as informações que você utilizar através dessa ferramenta, elas não terão mais validade jurídica junto ao governo. Então, se o CAGED deixa de existir em janeiro de 2019 e eu continuo mandando CAGED, eu não estou fazendo absolutamente nada assim legal. Então, essas informações, elas não vão ter finalidade nem valor nenhum para o governo, nem para o trabalhador. Então, o que aconteceu? O governo percebeu, né, essa informação de que não estava subindo do E-Social e as empresas continuavam enviando CAGED, que é aquele cadastro que a gente informava as admissões e as demissões, né, para o governo. Então, ele notificou essas empresas. Aí, gente, eu quero mostrar aqui a vocês uma dessas notificações. Olha só. Esse é um e-mail que chegou, né? Que o Ministério, a Secretaria do Trabalho mandou e colocou assim, ó, bom dia, analisando os documentos do sistema, não encontrei registro para nenhum dos funcionários encontrados trabalhando por ocasião. Aliás, não foram enviados arquivos
registros e exames admissionais. O E-Social não contém nenhuma informação. E aí, gente, ele relacionou todos os funcionários, tá? E no final, ele foi e informou que, em função disso, não do E-Social, tá? Presta bem atenção nisso. Não do E-Social, mas da ausência de cumprimento da obrigação acessória em enviar as informações através do E-Social. Então, ele informou, a empresa será autuada por falta de registro. Sugiro que procedam aos citados registros. E aí ele fala da base legal e dá um prazo para a empresa se regularizar. Se a empresa não regularizar, bom, mediante a informação que está aqui, essa multa pode chegar a mais de R$ 40.000. Sabe por quê, pessoal? A ausência de registro em carteira de trabalho e envio dessas informações para a CTPS digital, que é um outro processo dentro desse mundo todo do departamento pessoal que foi digitalizado, a CTPS física, ela deixou de ter validade legal desde outubro de 2019. Então, não adianta hoje fazer nenhuma anotação em CTPS física. A que tem validade para o governo é a CTPS digital. Então, R$ 1.500 por cada trabalhador que não tiver a sua carteira assinada. Então, essa multa aí, no caso, pode chegar a R$ 40.000. Entre R$ 1.500 e R$ 1.600, na reincidência, o dobro. Então, minha gente, não adianta não querer aderir ao projeto. O projeto já é uma realidade, né? A CTPS física, ela precisa apenas ser guardada para, na aposentadoria, comprovar os seus vínculos antes da implantação do E-Social. Mas hoje, para se trabalhar, não é necessário mais utilizar a CTPS digital. Aqui vai, então, o sequenciamento de eventos que nós falamos, né? Primeiramente, se manda as informações do empregador, a CNPJ, endereço, classificação tributária, as tabelas, vai depois nos eventos de tabelas, né? Que essas tabelas elas vão dar condição e estrutura para que o E-Social recepcione a folha, o cadastramento dos vínculos, né? Quantos funcionários tem, desde quando, quem são, onde moram, qual a sua escolaridade, isso tudo vai já hoje para o E-Social. E esse confronto de informações, gente, o governo pegou essa base de dados inicialmente com o Tribunal, né, Eleitoral. Então, foi o mais atualizado que tínhamos no Brasil. Quando há alguma informação que não bate com o cadastro que você tem lá, né, no Tribunal Eleitoral, o seu cadastro é recusado. Então, daí a necessidade do DP sempre está lhe pedindo a atualização de cadastro, documentos que você tenha. Se a menina casou e mudou o nome, botou o nome do marido, também precisa atualizar, pode impedir ela de receber FGTS, saque aniversário, pode impedir ela de receber o abono do PIS. Então, quando há mudanças cadastrais, é necessário o mais breve possível a empresa seja avisada, e vocês, quando funcionários, precisam ter essa consciência. O pessoal que trabalha no departamento pessoal, né, na área trabalhista, não tem como saber que você mudou de endereço, que você terminou uma graduação, sem que você informe isso para eles. Daí, então, essa necessidade, tá, pessoal, de que vocês também cumpram a parte de vocês e mantenham, né, a documentação atualizada junto ao empregador. Depois vai os eventos não periódicos, os eventos periódicos e, enfim, os eventos totalizadores. Bom, gente, eu vou falar agora sobre cada um desses, né? Eventos iniciais, eventos não periódicos e eventos periódicos. Os eventos, me deem só um instantinho, por gentileza. Nalva, tu me traz um copo com água, por gentileza. Eu esqueci. Perdão, gente, eu esqueci de pegar Professor, a estou água. interrompendo, mas eu acho que tem algumas dúvidas no chat. Tem? Então, peraí, deixa eu deixar de É isso que eu compartilhar. ia perguntar, se você quer responder logo, porque já é Vamos lá. relacionado ao que já foi visto.
ou deixar para depois? Acho que é melhor logo, né? Pronto, gente. Professora, a senhora pode ler, que eu Sim. posso... Agora, tem Vou. quantas? Eu só não posso estender. Não, Já não tem muitas, não. Tem certo. algumas que já foram respondidas aí, de acordo com a sua apresentação. Eu espero... Primeira coisa que eu quero saber, professora, se os alunos estão gostando do conteúdo, hein? Eles que vão Muito dizer. obrigada, Eu acredito que sim, com certeza. Vamos lá, professora. Dijane Cavalcante perguntou, a primeira pergunta, né? O E-Social facilita para a aposentadoria ou não tem nada nesse sentido? O E-Social, ele facilita para a aposentadoria à medida que ele entrega as informações à Previdência, tá? E essas informações, gente, vocês não encontram na CTPS digital. Vocês encontram lá no meu INSS, que se alguém aqui ainda não tem esse cadastro, lá no gov.br, faça, porque vai ser através do meu INSS que vocês vão ter acesso às informações de sua aposentadoria, que são alimentadas através do E-Social. Pegando carona aí nessa pergunta, Silvia, Ah, você disse com relação à carteira de trabalho. Se você usa só a digital hoje, mas você tem aquela impressa, caso você precise nessa hora da aposentadoria, e se a carteira foi danificada, perdeu, extraviada, vai ter alguma implicação nesse sentido? Porque não está tudo registrado lá no meu Gov? Olha só, a base de dados do governo, se eu não me engano, é de 97 para cá. Ter a carteira impressa, a carteira física, ela é importante na aposentadoria, tá? Então, o extravio dessas informações é extremamente prejudicial para o trabalhador. Já vi casos de entrarem na justiça e ganharem pela questão dos danos materiais causados, né, em função dessa perda. Agora, sim, se o governo hoje ele não emite mais a carteira impressa, salvo casos de analfabetos, deficientes, né? E alguns casos bem particulares, como produtores rurais, mas para a população, na sua maioria, não se imprime mais, não se emite mais carteira física, né? É necessário, então, o uso do aplicativo no celular da carteira de trabalho digital. É bom e interessante também vocês verificarem se essa carteira de trabalho está atualizada, porque ela tem, de vez em quando, surgem alguns problemas de informação equivocada. Por exemplo, na minha, já veio informação de que eu era engenheira, e eu nunca fui engenheira. Então, eu tive que atualizar e colocar lá que eu era contadora, porque eu trabalhei numa construtora durante alguns anos, e ficou lá como se eu fosse engenheira, e não tem nada a ver. Então, assim, ficar de olho nessas informações, mas a física, de fato, na aposentadoria, ela é muito importante, professora. Ok. Então, vamos para outra pergunta de Alisson Silva. Como é feita essa assinatura dos médicos? Assinam os documentos e repassam à contadoria? Não. Os médicos também enviam esses arquivos XML para a base do governo. Eles assinam, mas assinam com certificado digital. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que Tatiane quer falar, professor. Eu queria aproveitar essa fala da colega em relação ao médico do trabalho. Como eu já tinha falado antes, eu participo de um projeto no Sebrae que eu faço atendimento a pequenas empresas, né? Os nossos amados do Simples. E aí essas pessoas começaram a me bombardear com informações a respeito disso, né? Que, Tatiana, agora tem que ter um médico do trabalho, eu tenho que fazer um cadastro e tudo mais. E foi todo mundo pego de surpresa, porque a maioria desses empresários, eles não têm um contador de assistência, é mais aquele contador de emissão de guia. E aí eu queria perguntar o seguinte, todas as empresas que são do Simples, inclusive eu acho que até MEI, elas têm que já estar com esse cadastro atualizado do médico do trabalho, né? Exato. A partir de um funcionário, já está obrigatório. Eu tenho uma parte aqui no conteúdo que vamos falar um pouquinho sobre segurança do trabalho, mas os próprios Sebrae foi convidado pelo governo
em 2018, para participar do projeto, subsidiando parte desse laudo técnico. Só que essa situação acabou não vingando muito, e aí, agora na implantação, né, tá se vendo a necessidade de apoiar o pequeno empresário. Para o pessoal que é MEI, que é EPP e que é ME, grau de risco 1 e 2, que tenha, lá no site do governo, tem umas fichas MEI, tá? Que determina esse grau de dificuldade na NR4, e ficaram para janeiro de 2023, mas isso só não, digamos assim, estende esse prazo. É necessário realmente uma avaliação se há risco e interferência, né, da contratação desse profissional de segurança ao trabalho a partir de um funcionário. Então, é o que está na lei, né? É muito complicado hoje. Isso está desde 2018, professora Valdineide. E agora, em 2022, eu vejo muitos empresários e até órgãos dizendo que não deu tempo ainda de se adequar. Eu, sinceramente, não entendo, porque de 2018 para cá é tempo para caramba, né? Mas digamos que não se deu a importância que deveria ter se dado a essa situação, tá? Exatamente. Obrigada, viu, Silvia? Eu vou comunicar aqui no meu grupo de 1000 empresários para eles se orientarem. Tá bom. Se você quiser, o Sebrae aqui da Paraíba, é? Sim, eu sou vinculada à agência de Mangabeira. Inclusive, aqui tem o encontro com os contadores, né? E por isso que eu fico bem atenta a isso. Pronto. Então, se vocês precisarem, eu me coloco à disposição, fazer uma palestra lá para o pessoal, tá bom? Legal. Muito obrigada, viu, Silvia? Obrigada Gente, a você. Tem outra professora... aqui, rapidinho, para a gente concluir essa parte. Aí aqui, Natália perguntou, né, sobre a questão dos documentos, que quem tem que mandar a empresa cobrar, o RH cobrar, ou o funcionário levar. Então, já foi respondida aí, né, essa parte. Sim. E Alisson perguntou sobre a questão da multa no E-Social. É diferente daquela prevista na CLT, porque a CLT, no artigo 47, diz que o empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41, ficará sujeito a multa no valor de R$3.000 por empregado não registrado, acrescido igual valor em cada reincidência. É exatamente essa mesmo. Eu disse 1.500, né? É porque teve atualização, viu? Eu não me lembro se no final do ano passado ou se ainda esse ano. Mas é R$3.000, sim. Eu até peço desculpas aí de ter botado até a informação. Porque realmente é muita coisa para a gente, né? Valores, números. Não, e mas aqui os alunos colocaram aqui. Pronto. Isso. Mas aqui eles colocaram. A época daquela notificação era 1.500. Eles colocaram aqui que estão adorando, que está gostando muito. Excelente. Então, assim, Tatiane, pronto. Eu vou dar sequência, porque a gente tem muito conteúdo, hein? Professora, eu fiquei achando que ia ser rápido, mas eu acho que ficou bastante mesmo. Conteúdo. Eu vou voltar aqui à apresentação. E eu vou tentar ser até um pouco mais rápida, porque senão não vai dar tempo, não. Esse material eu vou deixar aqui para vocês verem. Então, olha só, pessoal. Eventos iniciais e tabelas, tá? Então, o que vai aí? Dados do contribuinte. O interessante é que o E-Social, ele separa aí, ele trabalha só com ele não trabalha com o CNPJ completo em relação ao empregador, ele trabalha com a raiz do CNPJ e os demais ele trabalha como estabelecimentos, por exemplo, matriz, filiais são estabelecimentos e a raiz é o empregador. As lotações tributárias não é ambiente de trabalho, mas sim a parte fiscal da empresa, o CNAE dela, o ambiente de trabalho do contribuinte, né, vai também, e também vai as tabelas de cargos, de funções, as carreiras públicas. Algumas empresas têm processos administrativos ou judiciais, né? Vai também a jornada de trabalho. Inclusive, gente,
Dentro do E-Social, a gente também informa até os trabalhadores que não têm vínculos, os TSVs, né? Trabalhador sem vínculo também vai informação para o E-Social. Eventos não periódicos, né? São aqueles eventos, como eu disse a vocês, que não necessariamente acontecem durante o mês, os afastamentos temporários, as admissões, as demissões, né? O afastamento por acidente de trabalho, monitoramento biológico, e essa parte toda aqui de baixo é da fase 4 de evento de SST, e vai tudo lá no S2240, né, que é o evento que informa se há ou não risco ambiental dentro da empresa. E os eventos periódicos, que são os eventos mensais, que tratam de folha de pagamento de rendimento de trabalho, por exemplo, se você pagou o Prolabore, pagou a folha, pagamento a benefícios previdenciários, se tem salário maternidade, se tem salário família, se tem algum auxílio emergencial, benefício emergencial sendo pago também dentro, e vão nesses eventos periódicos. A parte de aquisição e comercialização da produção rural, né, por pessoa física, que faz a opção em janeiro se vai ser por folha de pagamento ou por comercialização. A contratação de trabalhadores avulsos não portuários, eu acho que não é muito a nossa praia aqui no Nordeste, mas deve ter bastante em São Paulo. Essas informações complementares, pessoal, são as informações que vão justamente das empresas que têm desoneração de folha, que é aí que se informa o percentual desonerado, tá? Da folha, da receita, os eventos de controle de períodos, e vai também as informações dos periódicos do 13º salário, tá? E da parte de contribuição sindical patronal para aquelas empresas que utilizam. Bom, o que é que eu envio lá na primeira fase, em se tratando, né, de cadastro trabalhador em tabelas? É o primeiro grupo de eventos que é transmitido para o ambiente da social. O S1000, ele vai identificar esse declarante, tá, pessoal? Vai ter lá os dados básicos de sua classificação fiscal e de toda a sua estrutura administrativa. Além do S1000, a gente manda o S1005, que é o que trata das matrizes e filiais, se a empresa tiver. A tabela de rúbricas de folha, que é justamente o que eu disse a vocês, quando é um provento, quando é um desconto, quando é apenas um evento informativo. A tabela de lotações tributárias, que vai dizer se essa empresa é do Simples, a tributação dessa empresa, como é que ela recolhe a previdência, se ela tem alguma particularidade fiscal, tá, gente? E aqui, nas informações dos processos administrativos judiciais, vai o S1070, que vai tratar, por exemplo, se eu tenho algum processo de suspensão de pagamento, né, de previdência sobre alguma rúbrica, por exemplo, tem um texto de férias que se discute muito, essa informação sobe para o E-Social, e lá no E-Social você faz o uso ou não dessa suspensão, né, de pagamento. Esses eventos, pessoal, eles fazem parte de toda a estrutura da base de dados, tá? São responsáveis justamente para validar os eventos não periódicos e eventos periódicos futuramente. Então, ele é uma base que é composta para receber, na outra fase do projeto, as informações de folha. A intenção de otimizar, né, a geração dessas informações para o ambiente nacional do E-Social, tá? E aí, gente, ele trata de todas as situações dessas relações. É muito interessante, lá na especialização que eu fiz sobre E-Social, eu estudei todo esse layout, né, toda essa base de informações do E-Social. Dá licença aqui, gente. Então, a manutenção das informações corretamente em função do layout é fundamental, é essencial para que quando vocês enviem esses eventos e eles sejam recepcionados, tá? A apuração da contribuição previdenciária seja com o valor correto, tá, pessoal? Nem recolhe mais, nem recolhe menos. Alguns sistemas que são utilizados dá diferença de centavos.
eu aconselho vocês a tentar fazer, chegar o mais próximo, né, da exatidão, tá? Não deixar muito diferente, não. Se for para menos, então, nem falo. Então, o que é que vai nessa primeira fase, né? Nessa primeira fase é necessário um acompanhamento em relação ao período de validade das informações. Os eventos que fazem parte dessa primeira fase são esses aqui. Aí, o que aconteceu? Peraí, antes de iniciar isso aqui, eu tenho que dar um alerta para vocês. Lembra que no comecinho aqui do nosso encontro, nós falamos sobre a complexidade do E-Social. Então, o que aconteceu? O governo ficou muito pressionado, né? A classe empresarial ficou muito em cima do governo para que ele simplificasse essas informações. Eram muito complexas, volumosas, e aí, atendendo essa simplificação, o governo lançou o E-Social simplificado. Na época, até se cogitou que o E-Social iria deixar de existir. Nunca que isso vai acontecer em função do grande investimento que foi feito para que esse projeto viesse a existir, tá? Então, o que foi que o governo fez? Ele excluiu dos eventos algumas informações. Isso trouxe simplicidade? Na minha opinião, não, tá? Mas o que foi que aconteceu? O que era redundante, o que era repetido de informação, realmente o governo retirou. Mas a complexidade, para mim, continua do mesmo jeito, gente, porque essas informações necessitam de acompanhamento, atualizações e muito conhecimento para não se informar errado. Porque um erro é fatal. Infelizmente, errar é humano, mas quando você comete um erro dentro de um cadastro de um trabalhador que futuramente gere para ele um prejuízo, isso aí você só vai sentir quando você passar. Porque existem muitas ações trabalhistas na esfera do tribunal, como eu disse a vocês, eu faço perícia para o tribunal, e os processos, em sua maioria, é ganho para o empregado, por conta justamente dessa falta de zelo nas informações. Então, o S1000 é o primeiro evento que vai com as informações do empregador, o S1005 é a tabela de estabelecimentos, o 1010 é a tabela de rúbricas da folha, né, que nós já falamos, o S1020, tabela de lotações tributárias. Esse S1030 foi excluído e esse S1035 também foram transferidos para o evento de admissão. O S1040, essa tabela de funções, também está lá no evento de admissão. Jornada, e é importante que vocês saibam, o fato de E-Social excluir essas informações para o envio não quer dizer que a empresa está desobrigada a manter essas informações. Ela tem que ter uma tabela de cargos nela, ela tem que ter uma tabela de funções, especialmente nessa aqui, tabela de horários, né? Ela é obrigada a ter um controle de jornada de trabalho dentro da empresa. O S1060, que a princípio estava dentro, né, na primeira fase, foi para a fase 4, né, de SST, então ele foi excluído daí. E o S1070, que é a tabela de processos administrativos e judiciais. Então, o S1080 saiu, né, pessoal? Então, esses ficaram aí só os eventos que eu estou mostrando para vocês hoje, na primeira fase. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada um deles, o conceito, né? Em relação ao S1000, gente, como ele é o primeiro evento a ser enviado, todos os órgãos já enviaram, né? Ele faz essa abertura de relação do empregador com o E-Social. Como eu informei, é identificada apenas pelo CNPJ raiz, tirando por exceção aí órgão público. Tá certo, gente? E é necessário que essa primeira fase, aí, esse primeiro encontro do empregador com o E-Social tenha um preenchimento correto e validação dessas informações. Por quê? Porque ele vai refletir em toda a caminhada, a partir desse momento, dessa relação do E-Social com a sua empresa. É muito interessante que vocês prestem atenção no início e fim de validade, né, desse evento S1000.
é mantido lá dentro do E-Social um histórico de tabelas, e esse histórico ele é gerado do teu sistema de folha para a base do governo. Deixa eu mostrar aqui a vocês como é que ele fica lá. Ó, aqui, por exemplo, é dentro lá da plataforma, né, do E-Social. Aí vocês vejam que aqui, ó, eu tenho uma data de início de validade, janeiro de 2019. Então, quando eu inicio uma nova validade, janeiro de 2021, torna-se, então, presumidamente, que em dezembro de 2020 foi o fim da validade do S1000 original. Isso quer dizer, gente, que houve alguma mudança, né? Alguma mudança pode ser de KNAI na empresa, pode ser de classificação tributária, ela deixou de ser presumido, passou a ser simples, nacional. Então, gente, a partir desse momento, é entendido para o governo que o que está valendo é essa nova informação desse S1000 a partir de janeiro de 2021. Precisamos acompanhar isso de perto dentro das empresas para não termos problemas tributários, né, problemas fiscais, né, de cobrança de alguma coisa que esteja aí equivocado. Tá isso para cá. Qual a obrigatoriedade do envio desse S1000? No início da utilização do E-Social. A partir do momento, dentro do cronograma, que você fica obrigado à fase 1, você precisa enviar essas informações. Qual é o prazo, né? Você tem que enviar no início da utilização do E-Social, você vai enviar, gente, a partir daquele cronograma, na data inicial de obrigatoriedade. E ele pode ser alterado no decorrer do tempo, né? E aí você vai ter que ficar enviando essa informação nova quando houver uma ocorrência da necessidade. Não há requisitos para a sua existência, ele é de todos os contribuintes, tá? O prazo para entrega é até o dia 15 do mês seguinte da ocorrência desse fato gerador, ou em caso de alguma alteração contratual, alteração fiscal, ou antes do início, né, de qualquer evento da fase 3, do evento periódico. Então, você pode enviar, não tem problema. Hoje todos já estão, né? O S1005 é o que vai tratar das matrizes e das filiais, vai identificar os estabelecimentos, então essa entrada de dados, esse input de dados é extremamente importante. Você identificar lá o CNE preponderante, o FAP da empresa, a alíquota GILRAT, tá? Se tem substituição de contribuição patronal de obra de construção civil, entre muitas outras, e as pessoas físicas entram aí com o que nós conversamos já aqui hoje, o CAEPF. O CNE preponderante, gente, vocês têm que ficar atentos, porque quando ele muda, às vezes a empresa tem mais de um CNE, então o preponderante ele não é fixo. Quando é que eu sei que o CNE é preponderante? O CNE preponderante é aquele dentro do cadastro, vocês não têm aquela consulta CNPJ, né, que quando você emite, vem o cartão do CNPJ, e lá tem todos os CNEs a qual essa empresa está vinculada. Tem o principal, não é o preponderante necessariamente, e tem os secundários, tá? Um secundário pode ser preponderante. Por quê? Porque o CNE preponderante é aquele em que há maior número de funcionários. Então, daí a necessidade de todo mês vocês analisarem lá do departamento pessoal quando há uma admissão dentro daquela atividade e quando há uma demissão. Por quê? Porque dentro da empresa eu posso exercer atividades do CNE principal e também posso exercer atividade do CNE secundário. Então, eu tenho que analisar quando há maior número de funcionários dentro desse CNE para poder informar o E-Social. A obrigatoriedade é o declarante, né, na implantação do E-Social, e toda vez que for criado uma nova filial, também eu fico obrigada a enviar, ou obra, né, na área de construção civil. Quando for alterada uma determinada informação, também tem que enviar,
tá? E esse, gente, vocês vejam que o estabelecimento da matriz tem que ter esse cadastro aí no 1005, por quê? Porque também pode haver essa oscilação de CNE preponderante entre matriz e filiais. Então, é necessário também manter-se isso atualizado, tá? O cadastramento de estabelecimento das obras do evento S1005 somente é necessário e, portanto, obrigatório naqueles casos em que deva ser prestado informações. Por exemplo, gente, quando houver um empregado autônomo e tiver vinculado, então, a essa matriz ou essa filial, tá? O prazo, né, ele vai ser enviado antes dos 2200, do 1200, do 1202 e do 1207. Vamos falar de todos esses eventos aqui hoje no nosso encontro. Estou dando até uma aceleradinha, que eu estou um pouco preocupada, que eu não sei se vai dar tempo aqui, mas a gente marca aí novamente e não tem problema, a gente volta com o conteúdo. Quais são os requisitos para se estabelecer esse evento 1005? Existe o cadastro completo das informações lá no S1000, que a gente já falou, e o envio do 1070, se houver um processo administrativo ou judicial, discutindo aí as alíquotas de RAT ou de FAP, tá, pessoal? Qual é o prazo, né? Até o dia 15 do mês seguinte da ocorrência desse fato gerador, né? Sempre você vai mandar o E-Social no dia 15 do mês seguinte, tá? Salvo alguns casos aqui, algumas exceções aqui é de imediato. E o S1010, que é o evento de tabela de rúbricas, né? O que ele vai conter lá? Lá no layout ficou estabelecido, gente, a tabela 3, que é a tabela que trata da natureza das rúbricas da folha de pagamento. Então, toda essa tabela de rúbricas dentro do teu sistema de folha, obrigatoriamente tem que seguir a tabela 3 do E-Social, tá? Então, essas informações, elas são consolidadas através desta tabela e elas vão validar justamente as remunerações desses trabalhadores. A obrigatoriedade do envio dessa tabela é na primeira vez que você precisar enviar informação, né, ao E-Social e toda vez que você criar, alterar ou excluir uma rúbrica, tá, dentro do teu sistema de folha. O prazo é antes dos eventos, né, do S1200, do 1202 e 1207, bem como antes também do fechamento lá de rescisão contratual, tá? Que vai no S2299 e 2399. Requisito, cadastro completo no S1000 e envio do 1070 se houver algum processo administrativo e judicial. Aqui também é o mesmo prazo, até o dia 15 do mês seguinte, tá certo, gente? Tem que se enviar, então ficar ligado sempre nesse prazo do dia 15. O S1020, ele vai tratar das lotações tributárias. A tabela de lotação tributária, gente, atribui o código de FPAS de cada empresa. E também identifica lá, em se tratando de construção civil, né, a obra da construção civil, tá? Então, vão essas informações. É um conceito estritamente tributário, não tem nada a ver com ambiente de trabalho. Muita gente no comecinho me perguntava se a lotação era onde a pessoa trabalhava. Não, é uma informação exclusivamente fiscal, tá? Ela vai influir lá no método de cálculo da contribuição previdenciária e lá vai ter a parte de terceiros, a parte de outras entidades, a parte dos segurados, a parte do empregador, do contribuinte individual, do autônomo. Então, vai ser através dessa tabela que a gente vai identificar essas incidências tributárias para fazer o devido recolhimento da contribuição previdenciária. A obrigatoriedade do envio desse evento é na primeira utilização do E-Social, ou toda vez que você for alterar ou for excluir uma lotação tributária, tá? E o prazo deve ser enviado antes do evento que utiliza essa informação, ou seja, antes da fase 3, antes do evento de folha de pagamento, tá? Um pré-requisito para que esse evento seja absorvido pela social é que o envio do S1000 já tenha subido, né, para a plataforma. Também tem um prazo até o dia 15 do mês seguinte, tá certo, gente? O S1070 é justamente
o evento que vai tratar das informações de processos administrativos ou judiciais, é muito importante que o teu sistema de folha tenha dentro dele uma aba, né, de inserção dessas informações acerca de processos administrativos e judiciais. Aí você vai incluir, vai alterar, vai excluir qualquer registro relacionado a esses processos. E uma coisa muito importante que eu também gosto de frisar, gente, é que esses processos administrativos e judiciais não trata de reclamatória trabalhista, tá? Não trata de ações na justiça, não é nada disso. Ele vai tratar apenas a processos que envolvam rúbricas que tenham lá influência na apuração dos impostos, dos encargos sociais, tá certo? Não tem nada a ver com reclamatória, com processos em ação na justiça. A obrigatoriedade do declarante é quando tiver dentro do processo já uma decisão, tá? E essa decisão, ela influencia na apuração do INSS ou do FGTS, dos encargos sociais de um modo geral. Ou quando, dentro do andamento desse processo, tem qualquer alteração, eu também tenho que informar. O prazo também é até o dia 15 do subsequente, e o requisito é que tenha já subido o S1000, tá, pessoal? Aqui, ó, novamente, o prazo, né, dia 15, e eu quero chamar a atenção de vocês para esse indicativo de suspensão. Esse indicativo de suspensão, ele vai refletir lá dentro da DCTF Web. Lembra que eu falei para vocês que tem uma confissão de dívida dentro do ambiente do ECAC? Então, quando eu tenho um indicativo de suspensão, e eu sei que é um processo que eu vou ganhar, é uma certeza, o advogado jurídico da empresa, né, tem plena ciência de que não há como perder, às vezes não se espera, né, o final desse processo e já pode se utilizar dentro da DCTF Web o crédito tributário que essa suspensão gera. Então, dentro da DCTF Web, é necessário fazer a vinculação. A DCTF Web ela já tem uma vinculação automática, que vai todo mês, né? Que reflete na apuração do INSS, mas quando há um indicativo de suspensão, essa vinculação ela parte da vontade do contribuinte. Então, é necessário que ele decida se vai fazer uso ou não dessa suspensão. E limitar e vincular através lá da DCTF Web, esse processo. Essa informação vai no E-Social, eu não consigo alimentar manualmente essa informação dentro da DCTF Web, eu apenas vinculo, faço lá uma ação de vinculação para que essa suspensão reflita na apuração da contribuição previdenciária. Mas isso aí é uma outra situação, DCTF Web é um mundo de conhecimento também, eu já fiz cursos de DCTF Web, já estou na 4ª turma, eu acho, e são 8 horas de curso, então não daria muito para explicar muita coisa aqui, mas eu acho que deu para vocês entenderem o panorama geral. A segunda fase, né, da entrada de dados, né, para o E-Social, é o que trata justamente dos eventos não periódicos. Deixa eu tomar aqui uma água. Dos eventos não periódicos, que são aqueles eventos que, como eu disse a vocês, não necessariamente podem acontecer dentro do mês, que é uma admissão, uma demissão, uma alteração salarial, uma exposição. Por exemplo, eu estou com um funcionário no ambiente de trabalho não exposto, que não tem risco, mudo a função dele, acontece muito em posto de gasolina. Eu tenho um auxiliar administrativo que trabalha no escritório, e dentro do escritório não tem nenhum ambiente de exposição, né? Ele não tem risco ambiental ali dentro. Aí esse funcionário pega, eu transfiro ele para próximo lá às bombas, ou fazer manutenção lá fora do posto. Então, ele já vai receber lá a insalubridade ou periculosidade, depende do caso, e há uma alteração contratual, uma alteração de informação de cadastro aí. Então, há uma nova entrada de dados a respeito desse funcionário, tá? Inclui também o cadastramento inicial de vínculo de empregado ativo, servidor ativo,
mesmo aqueles afastados pelo INSS ou por afastar para o serviço militar, tá? E beneficiários do regime próprio, né, da Previdência Social. Os eventos que fazem parte, né, da fase 2 são... Pronto, eu vou botar todos aqui, que eu quero falar de cada um. Olha só, gente. Esses aqui são os eventos da fase 2. O 2190. O 2190 foi um evento que sofreu uma grande transformação na simplificação do E-Social. Ele ficou mais robusto, porque aquelas informações que foram excluídas da fase 1, né, vieram algumas, 3 ou 4, para o 2190. Quando é que eu utilizo esse evento? Quando eu tenho algum empecilho de não fazer o cadastramento completo do funcionário, faltar alguma informação cadastral, mas que eu tenha que, por um prazo legal estabelecido, né, fazer a sua admissão. Então, é necessário que eu tenha, por exemplo, se eu estiver aguardando aí o exame admissional, eu posso fazer o registro preliminar, gerar a matrícula dele, que é obrigatória, mandar para a clínica ou para o médico do trabalho, porque o evento DSST de admissão do exame tem que ter o mesmo número da matrícula desse funcionário. Mandar lá para o pessoal da clínica para eles fazerem o admissional. Então, hoje existe essa necessidade de comunicação entre os setores, tá? A matrícula, ela só pode ser uma. Lá na fase de testes, dentro do ambiente que a gente fez, deu problema quando a clínica enviou um admissional e gerou uma nova matrícula. É como se esse funcionário tivesse sido admitido 2 vezes. Então, a matrícula do E-Social é uma só e precisa ser compartilhada na hora da admissão com o pessoal que faz o ASO admissional. O 2200 é o evento que é o completo, que vai com a informação da admissão e estabelece o ingresso do trabalhador. É necessário que vocês tenham atenção, porque se eu fiz o 2190, obrigatoriamente depois eu tenho que fazer o 2200, tá? O 2205 é quando houver uma alteração cadastral do trabalhador, mudou de endereço, recebeu o certificado de graduação, concluiu, né, a parte educacional, teve filho. Então, isso aí tudo vai no S2205. O S2206 é a alteração contratual, ele foi muito utilizado durante a pandemia nas questões dos contratos por suspensão de contrato e por redução de jornada. Naquela época, nós, do departamento pessoal, fomos bravos demais, lutamos muito para que as informações subissem adequadamente para o governo. E quando você faz um contrato de redução de jornada, ou de suspensão, ou de ajuda compensatória em função de uma pandemia, esse S2206 obrigatoriamente tem que subir para a base de dados do governo, até para que, quando for confrontado essas informações no empregador web, elas estejam corretas, tá, pessoal? O S2230, que trata do afastamento temporário desse funcionário, quer seja por, né, férias, por exemplo, é um afastamento de apenas 30 dias, tá? O 2231 é um evento que foi incluído para a absorção da parte da fase 4 dos órgãos públicos, né? Que é a cessão, quando você cede, né, em outro órgão aquele funcionário. Daí saiu também os eventos 2250 e 2260, que era o aviso prévio, não é mais necessário enviar para o E-Social. Eu quero deixar claro que a convocação do trabalho intermitente foi retirada, o envio do evento, mas a convocação continua obrigatória. Quando é o contrato de trabalho intermitente, é necessário fazer a convocação para o trabalho desse funcionário. E ficou aí o 2298, que é justamente aqueles casos de reintegração. Por exemplo, acontece muito, gente, quando se descobre uma gravidez, né, no meio de uma demissão. Se a funcionária comprovar que a gravidez ocorreu, né, e que a rescisão ocorreu e ela já estava grávida, então a empresa ela tem a obrigação de fazer a reintegração dessa funcionária. E essa informação, ela é a única hora, gente, que não gera uma nova matrícula dentro do E-Social.
E essa informação sobe para a base do governo através desse evento, S2298. Aí também tem o S2299, que é o desligamento quando há rescisão. O 2300, gente, eu vou tratar das informações justamente daquele trabalhador sem vínculo, um prestador de serviços, por exemplo, tá? Vai aí o início desse cadastro dele. O 2306 é se eu tiver alguma alteração contratual com esse trabalhador, com esse TSV. E o 2399 é quando acaba esse contrato. Então, vocês vejam que essa entrada de dados requer da gente muito acompanhamento, tá? O E-Social não brinca não, hein? O que é que vocês acham? Tava brincadeira? O 2400, é o S2400, é o cadastro de benefícios previdenciários. Esse 2405, 10, 16, isso tudo aqui entrou na simplificação para atender os órgãos públicos, tá, gente? Os cadastros, né, de beneficiários, de benefícios, junto aos órgãos públicos. E aqui o S3000, esse evento é muito... digamos assim, requer muito a nossa atenção. O S3000 é o evento que tem o poder de retirar a validade jurídica de qualquer ação que você faça de envio de evento junto ao E-Social. O que isso quer dizer? Eu fechei a folha no prazo, tá? Aí ficou faltando uma informação. Aí, em vez de eu fazer uma retificação dessa folha, eu faço uma exclusão com o S3000. Gente, quando eu faço essa exclusão, essa folha ficou fora de prazo. Eu perdi a validade jurídica legal dessa ação. Então, só utilizar o S3000 numa real necessidade, tá? Se pode retificar, é melhor utilizar do que utilizar a exclusão. O 2190, né? O 2190 é justamente o preliminar que eu falei para vocês. Ele não é obrigatório, ele é um evento opcional. Eu utilizo se eu achar, ou se eu tiver a necessidade de utilizar, né? Porque o correto é fazer no 2200, que é o completo. Mas quando há, por exemplo, alguma, como o asa admissional que eu citei, é necessário fazer o 2190, porque eu só vou poder fazer o 2200 se o funcionário estiver apto para aquela função. E eu só vou saber dessa aptidão através do ASO de admissão, tá, gente? Professora Silvia, só lembrando que já são 9h40. Pois é, certo? Nossa, já está tarde. E daí para concluir aí uns 12 minutos, aí para a gente encerrar, tem como certo. fazer? Eu vou fazer o seguinte, professora. Eles têm aula às 10 horas em outras salas, sabe? Não tem problema. Eu vou deixar todo o material com vocês, tá? Qualquer dúvida eu fico à disposição. Certamente não vai dar tempo, porque eu ainda estou aqui na segunda fase, e são 4, né? Mas aí, quando terminar aqui a segunda fase, professora, eu vou falar rapidamente sobre a terceira e a quarta, e a gente finaliza, tá certo? Tá ótimo. Então, gente, os campos não impede recepção desse evento, né? Mas vocês vejam que se eu não mandar, essa informação ela não vai para a CTPS digital, e como o colega aí me ajudou muito e falou, essa multa hoje é de R$3.000. Então, muito cuidado nessa anotação da admissão, tá, pessoal? Não é um evento obrigatório, é opcional, né? Então, fica aí a informação de que também é necessário enviar esse evento em até 24 horas antes de que esse funcionário comece a trabalhar na empresa, tá? Um pré-requisito aí é o envio do S1000. O prazo, vocês vejam que esse caso aqui é um caso particular, não é aquele prazo até o dia 15 do mês seguinte, né? Mas sim até 24 horas antes desse funcionário começar a trabalhar, antes do envio dos eventos de SST, ou seja, eu envio isso aí para criar uma matrícula para poder criar o ASO admissional, tá? E antes das remunerações dos demais trabalhadores, né? Com transmissão obrigatória pelo S2300. Aqui o 2200, eu vou dar uma acelerada, mas fica o conteúdo para vocês. Esse 2200 aqui é o cadastro completo do funcionário, tá, gente?
toda pessoa que tiver vínculo trabalhista tem que fazer, também com esse prazo de 24 horas antes aí do início, né, da relação trabalhista. Eu vou passar aqui, isso aí vai ficar para vocês, é só prazos, os prazos da prestação de serviço. O 2205 são aquele que trata da alteração de dados cadastrais, documento pessoal se mudou, escolaridade, estado civil, tudo tem que ser enviado aí no 2205, tá? O prazo também é até o dia 15 do mês seguinte. E como pré-requisito aí, tá? Eu tenho que já ter tido uns dados originais desse trabalhador para poder fazer a alteração. Como eu disse a vocês, o 2206 foi muito utilizado na pandemia, resiste às alterações contratuais, né? As relações que exigiu muito da gente durante a pandemia, né? Alteração de contrato. Também quero dizer a vocês, viu, que o envio desse evento por si só não é suficiente, é necessário que haja o contrato com alteração contratual. Se foi de redução ano passado, na redução de jornada, se foi de suspensão, ou se existe alguma outra alteração contratual, se deixou de trabalhar na matriz e foi para a filial, é necessário que vocês providenciem o contrato com alteração, o aditivo contratual. O 2230, né, o que eu falei para vocês, trata dos afastamentos temporários dos trabalhadores, tá? Se ele tiver mais de um vínculo, né, dentro da empresa, eu separo e mando isso aí de cada vínculo, esse evento. Esse evento é ligado à tabela 18 do E-Social, só que aqui os prazos, se for por acidente de trabalho, eu tenho que informar até o dia 15 do mês seguinte, tá? Se for acidente de trabalho por doença superior a 15 dias, então, eu tenho que enviar no 16º dia desse atestado, tá, gente? Se for acidente de trabalho de 60 dias, né, e tiver um somatório na duração superior a esses 15 dias, se tiver vários asos, eu tenho que mandar até a data do 16º dia. Isso tem que ser analisado, muito bem analisado, para que vocês não percam esses prazos, tá? Se for acidente de trabalho ou doença, né? Quando ocorrer dentro de 60 dias, retorno de afastamento pela mesma doença, então você tem que ver o CID desse atestado, tenha gerado auxílio-doença, deve ser enviado no primeiro dia do novo afastamento. Isso tem que ser muito bem monitorado, pessoal. Se for afastamento por inatividade, né, também manda com a tabela 18. Demais afastamentos até o dia 15, término de afastamento também até o dia 15. Gente, uma coisa muito importante que também vocês têm que entender. Se eu tiver um CAT por morte, tem que ser imediatamente, no mesmo dia do fato gerador. Esse prazo não pode ser perdido, tá? A multa é de R$ 1.850, alguma coisa assim, quebrados, tá? Esse 2298, né, a reintegração, aqueles casos que eu falei para vocês, quando se descobre, né, e torna sem efeito aquele desligamento, então você envia para o E-Social a reintegração desse funcionário. Também até o dia 15. O desligamento, gente, é o que vai através da rescisão contratual, tá? Esse quando há um fim de contrato, por exemplo, por experiência, ou quando há um fim de contrato por prazo indeterminado, então vocês vão ter que enviar esse 2299. Ai, fiquei até com a garganta meia ruim. O 2300, vocês vão tratar das informações a respeito da relação trabalhista com o trabalhador sem vínculo, tá? É necessário eu fazer as informações cadastrais dele, tá? Toda vez que houver uma relação, tá, trabalhista, é necessário que a gente informe, mesmo que sem vínculo empregatício, certo? E aqui estão os casos, vocês vejam aí que estagiário é obrigatório, menor aprendiz é obrigatório, então vocês vejam aí que nós precisamos tratar dessas relações até com quem não tem vínculo com a empresa. O 2306, né, trata, né, do trabalhador sem vínculo, alteração contratual. Se você tiver alguma alteração contratual no TSV, você informa.
E quando há o término desse contrato, você também informa através do S2399. Eu vou dar uma acelerada, que eu quero chegar aqui, pronto. Os eventos periódicos são os eventos de folha, né? Necessariamente e obrigatoriamente, eles precisam ocorrer todos os meses do ano, tá? Quais são os eventos de folha? O 1200, que trata da remuneração do trabalhador, o 1210, que justamente vai a informação do que foi pago efetivamente para esse trabalhador. O E-Social em si, gente, trabalha com regime de competência, mas o S1210, ele é regime de caixa. Então, a incidência dele, a apuração do imposto de renda retido na fonte, é naquele mês que foi efetivamente pago, tá? Por exemplo, uma folha de outubro, eu pago em novembro, e o recolhimento que se diz respeito a esse pagamento, em se tratando de imposto de renda retido, é por regime de caixa. Então, ficar atento a isso também. E aí vai, né? Todos os eventos de folha e informações complementares que a gente tem, né? Do que se tratar nessa relação de pagamento de folha e fechamento de folha, vai tudo nos eventos periódicos. Eu gostaria muito de poder falar de cada um deles aqui, mas, professora, deixa eu deixar de compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. E eu quero chegar aqui toda essa parte de eventos periódicos trata dessas relações de folha de pagamento. Pronto. Que é a fase 3, né? Que é a fase 3 do E-Social. Essas relações que enviam essas informações de dados, o input de dados para o E-Social nesse sentido, elas, todas as vezes que eu fizer uma alteração de folha, que eu informar a folha de pagamento, é necessário o envio, então, desses eventos. O material vai ficar aí, infelizmente não vai dar tempo da gente estender muitos comentários sobre isso aí, mas eu me coloco à disposição, quem sabe, numa segunda oportunidade, a gente possa fazer. E é o evento da fase 4, gente, que é o evento de segurança do trabalhador. Vou falar bem rapidinho, que só temos 10 minutos. Só foram para esse evento o S2210, o S2220 e o S2240. O 2210 é o que trata dos ASOS, né? Admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. O retorno ao trabalho, e se tratando do salário das meninas que ficam afastadas para cumprir o salário maternidade, não é mais necessário fazer, tá? Foram dispensadas na atualização da NR7. Mas os demais afastamentos superiores aí a 30 dias é necessário fazer. Então, vai nesse S2210. O 2220, ele vai tratar... Não, o 2210 é o CAT, pessoal. O 2220 é que é os ASOS. O 2210 é o CAT, é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Deixa eu só confirmar aqui. O 2210 é o CAT. O CAT pode ser por acidente de trajeto, que antes tinha sido retirado, mas voltou. Pode ser por acidente com trabalho, ou não necessariamente com trabalho. E pode ser acidente por morte. Então, o acidente de trajeto, vocês fiquem atentos aos prazos, que é até o dia seguinte do acidente. O por morte, como eu disse a vocês, é no mesmo dia, imediatamente precisa ser enviado para o E-Social. O S2220 é o que trata dos ASOS, corrigindo aqui a informação. Ele vai falar dos ASOS admissional, demissional, periódico, mudança de função e retorno ao trabalho. Já expliquei aqui para vocês. E o 2240, que é o S que traz mais polêmica agora na fase 4, que trata dos riscos ambientais, que faz a exigência do PGR, que é o Programa de Risco Ambiental, que iniciou agora em janeiro desse ano. Então, dentro do 2240, existem laudos e existem programas, PCMSO, né, o PPRA e demais. Então, o que acontece, gente? Houve uma prorrogação dessas informações para grau de risco 1 e 2, ME, PP e MEI. E para as demais, a partir de 10 de janeiro deste ano, havendo risco, inclusive, para essas outras, é necessário informar.
Eu acho, professora, que finalizamos o conteúdo. Eu lamento que não tenha dado tempo de passar pelos slides, mas vai ficar aí para vocês, gente. O meu Instagram é @SilviaBatistaOficial. Qualquer dúvida, eu estou lá no direct à disposição, podem tirar lá. Me sigam também para ver os conteúdos. Eu sempre estou colocando conteúdo de área trabalhista, previdenciária e fiscal, tá, gente? E tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que foi um presente da NIT Treinamentos aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Tem só uma pergunta que eu queria que você respondesse. Pode fazer. Rapidinho. Tem outras, mas eu escolhi só uma, porque realmente está meio polêmico com relação a essa questão, né? Que o aluno perguntou sobre, no prazo da carteira de trabalho, né? Que foi mencionado e tem lá no artigo da CLT, que é 48 horas para assinar. Você disse que era um dia antes, né? Aí o aluno perguntou aqui, Alisson, professora, a empresa não tem o prazo de 5 dias, né? O artigo não, 29... veja bem, o prazo de 5 dias é para anotações na carteira. Por exemplo, se você entrou de férias, faz a anotação. Se você está com algum benefício, faz a anotação. Mas a questão da admissão, não. A admissão é outro prazo, é 48 horas, tá bom? Aí perguntou se pode ser retroativa essa anotação, porque antes, quando não tinha o E-Social, todo mundo fazia de todo jeito, né? Não. O E-Social, ele tem como premissa básica a não inclusão de informações retroativas. É daqui para frente. O que você botar retroativo, eu acho importante botar para regularizar, mas ficar ciente que está sob penalidade numa fiscalização. Alisson quer falar, agora tem que ser muito rápido, porque está concluindo, viu? Pode falar, Alisson. Alisson? Acho que ele desistiu, professora. Pode continuar. Então, gente, eu vou compartilhar com vocês bem rapidinho aqui um presente da NIT, né? Eu espero que quem tiver interesse aí... Apareceu, professora? Tá, apareceu. Pronto, a NIT Treinamentos, nós temos lá no nosso ambiente o curso de especialista em E-Social, e temos vários, né, outros tipos de curso. Temos uma plataforma NITflix com mais de 70 cursos da área trabalhista, fiscal e contábil. E aí a gente trouxe aqui, né, um desconto de 10% em qualquer treinamento da NIT para os alunos que estão aqui hoje conosco, e um desconto, gente, de R$2.000 na formação de especialista em E-Social. Fica aí para vocês o QR Code, né, de acesso à nossa equipe de vendas. Vocês tendo interesse, pode falar com o pessoal lá que vai atender vocês e inclusive, pode dar print aí dessa tela e falar que fui eu como coordenadora pedagógica, estou aqui representando a NIT, e autorizei esse desconto, e autorizei também o desconto em qualquer curso do NITflix. A assinatura do NITflix hoje é R$ 39,90 por mês. Então, são mais de 70 cursos por um custo muito baixo. E temos a plataforma EAD, que é a de formação especialista em E-Social e formação em departamento pessoal do zero. Então, são duas EADs que nós temos lá, mas o desconto hoje aqui para vocês é de R$2.000 no curso de formação de especialista. Vai ficar aí no conteúdo. Quem deu print, quem pôde aí, se interessou, eu vou deixar esse material com a professora Valdineide, e vocês vão ficar aí, podem usufruir desse presente surpresa que a gente trouxe para vocês. Professora, muito obrigada, já são que bom. 10 horas. Nós aqui agradecemos, né, pela oportunidade, eu espero que tenham gostado, pelo brinde, pessoal. né? Coloca aí se gostaram, enche o meu coração de alegria. Eita. Coloca aí se gostaram do nosso encontro hoje aqui. Olha aí, muito bom. Me sigam lá no Instagram, tá? @SilviaBatistaOficial. Ai, gente, muito obrigada, muito obrigada. Estou vendo aqui os recadinhos, que lindo. Infelizmente não deu para responder a todo mundo, mas eu vou mandar para ela essas questões e ela manda depois, né?
ou numa segunda oportunidade, como ela falou, né? A Isso, gente pode professora. depois, quem sabe, presencialmente, né? Isso. Nesse Aí, mês olha de só, março, a gente pessoal. está saindo aí, né? Para o presencial. Só assim, sabe? Só assim. Alisson está repetindo aí que terá prazo de 5 dias para anotar a CTPS. Eu sei, Alisson, que tem esse prazo, mas para a admissão é em até 48 horas antes, ou 24 horas antes, tá? E assim, eu espero que vocês sigam aí na área trabalhista, estudem. Se eu cometi algum equívoco aqui, eu peço desculpas, é muito conteúdo, é muita informação, mas a gente está à disposição para esclarecimentos, se ficar faltando aí alguma informação. A professora Valdinei tem plena liberdade aí de falar, tá bom? E eu espero retornar aqui, professora, mais vezes para... Oh, Alan, aí, muito obrigada, Alan, foi de grande crescimento, muito obrigada. Eu quero ver vocês aí, futuramente, dando show de E-Social e pegando esse mercado, professora, que está aí necessitando de profissionais nessa área, tá bom? Isso. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto oficial, né? Todo mundo aí com as câmeras abertas, em agradecimento à palestrante, né? Ao Dia da Mulher, hoje tão especial. Vamos todas e todos abrir, ó. Até Danilo já foi o primeiro a abrir, né? Vamos abrir a câmera aí, que Francisco vai fazer uma foto bem especial de Jane. Oi, Dejane, o Erison, Vamos lá. Danilo. Francisco vai fazer, quem quiser fazer também. Está todo mundo indo embora, professor. Estão saindo Mas da tem muita sala. gente aí ainda, tem. Ai, gente, muito obrigada. Ok, Muito Francisco. obrigada de verdade. Francisco é o nosso bolsista do projeto e aluno Francisco, também da cadê disciplina. Francisco? Francisco Cadê? está com a máscara, Francisco. que ele está no estágio. Ele está no estágio Francisco conheceu e acompanhando. a nossa querida Zenaide, né, Francisco? Bacana, gente. Bom, muito gente, obrigada. Só não abro a câmera, porque eu estou já de saída para uma reunião. Aí por isso que eu vou ficar só. Imagina, Tatiane, abre aí, a gente quer te ver. Vai, mostra você aí. A saída para a reunião, rapidinho você volta. Tá, só um minuto. Gente, muito obrigada de verdade. Eita, danado, obrigada, pessoal. Obrigada, a maioria gostou, professor, isso é bom, né? Gostou, sim, porque é um assunto assim muito complexo, né? E que a gente realmente não dá conta de dar em um dia só. É muito extenso, né? É um curso, como você colocou aí, é um curso. E a primeira parte a gente está preparando, né? Que essa parte, olha aí. Ela assiste aula todos os dias com a câmera aberta. Os rapazes aí. Outra foto, Francisco. Professora, hoje eu não consegui abrir, estou na correria aqui, arrumando as coisas para fazer a reunião. Excelente, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Amanhã à noite eu estou no evento do CRC, fiquem ligados lá na página do CRC-PB, já fui conselheira do CRC,